Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Nós estamos aqui fazendo mais um vídeo, com exposições da palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa ministração, ao nosso estudo da semana passada, que é 2 Timóteo capítulo 4. Nós estamos falando sobre as últimas instruções do apóstolo Paulo. E eu queria primeiramente agradecer a Deus por esse momento e agradecer você que parou alguns minutos para nos assistir, para nos ouvir e estudar com a gente e aprender um pouco mais. Deus, na sua infinita bondade, vos abençoe. Amém? Hoje, a nossa proposta, como foi dito no último vídeo que eu fiz, nós iríamos continuar o capítulo 4. Na semana passada nós falamos sobre como é o contexto, qual foi o contexto que o apóstolo Paulo estava vivendo e até por isso o vídeo da semana passada ficou até um pouco extenso. Nós falamos um pouco sobre a situação do apóstolo Paulo concernente às suas prisões, O apóstolo Paulo escreve 2 cartas para Timóteo. E essas 2 cartas, o apóstolo Paulo ele está preso, mas as suas prisões são distintas. Por quê? Porque na primeira prisão do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo estava dentro de casa, tinha certa liberdade. Nesta segunda carta, o apóstolo Paulo está diante de uma situação bem complicada, uma situação difícil para ele. E diferente da primeira, que na primeira o apóstolo Paulo tinha a convicção que ia ser livre. Nessa segunda carta, o apóstolo Paulo sabe que vai morrer. O apóstolo Paulo sabe que ele está nos últimos dias da sua vida. Tanto é que nós vamos ler o texto aqui e isso nos confirma o que eu estou dizendo, que é o capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo vai escrever e ele prevê a sua morte. Olha para você ver o que ele escreve. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Capítulo 4, versículo 6. Agora o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a minha coroa, ou a coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo, como foi dito, na sua primeira carta, ele tem uma certa liberdade, ele tem a condição ou as condições de pregar o evangelho, de conduzir a igreja. Tanto é que alguns soldados pretorianos, algumas pessoas estavam se convertendo, mesmo com a prisão do apóstolo Paulo. Já nessa segunda carta, o apóstolo Paulo está completamente diferente a situação. Ele está agora diante dos últimos fôlegos, ele está diante das suas últimas palavras, ele está diante da morte. E diante da morte, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai dar, no capítulo 3 e capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dar instruções, vai instruir o jovem pastor Timóteo em algumas coisas relacionadas ao ministério. Tanto é que na semana passada nós falamos um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo vai falar com Timóteo para Timóteo pregar a palavra, para Timóteo não se esmurecer, para não se desviar. Porque nos últimos dias apareceriam pessoas que negligenciariam a palavra do Senhor. Pessoas que irão levantar mestres para si mesmo. Pessoas que vão ter comichões nos seus ouvidos quando estiverem diante da verdadeira pregação. Quando o apóstolo Paulo dá essa instrução ou estas instruções ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo agora vai falar sobre a situação que ele está vivendo, do que ele está enxergando, do que ele está vendo. Interessante que o apóstolo Paulo ele vai mostrar para nós 3 cenários.
O primeiro cenário que ele fala é sobre, no versículo 6 do capítulo 4, ele vai falar assim: eu já estou sendo oferecido por libação ou por aspersão de sacrifício. A libação era uma oferenda feita para Deus no Antigo Testamento e era o derramamento de algum tipo de líquido, algum tipo de líquido era derramado sobre o sacrifício e era colocado sobre o sacrifício aos poucos. E quando o apóstolo Paulo diz que ele está sendo oferecido por libação, ele está dizendo que ele está na última aspersão, ele está vivendo o seu último derramamento, dando alusão que ele vai sim morrer. Depois dele escrever sobre esse cenário, ele vai escrever um cenário de alguém, né? Ainda no versículo 6, ele vai dizer assim: o tempo da minha partida está próximo. Ele está agora mostrando o segundo cenário, que é de alguém que está esperando a embarcação chegar, de alguém que está diante das margens, né? Esperando a embarcação chegar e que essa embarcação já está pronta para partir. Mais uma vez, dando alusão a essa questão da sua morte. E aqui, o apóstolo Paulo, quando ele se vê diante da morte, quando ele se depara diante dessa situação, o apóstolo Paulo ele vai descrever agora o seu terceiro cenário. Depois que ele fala sobre o sacrifício de libação, depois que ele fala que ele está esperando a embarcação para partir, que ele está diante da morte, que ele está diante dos últimos dias da sua vida, dos últimos momentos do seu ministério, o apóstolo Paulo agora ele vai olhar para trás. E quando ele olha para trás, ele olha para trás no sentido de fazer uma reflexão, no sentido de ver se o que ele fez, as decisões que ele tomou foram decisões acertadas, e ele faz um balanço. E quando ele faz um balanço, ele vai utilizar agora o seu terceiro cenário, que é o versículo de número 7. Quando ele está diante da morte, diante do seu último derramamento, diante da embarcação que vai partir, ele se depara com tudo isso, ele faz uma retrospectiva da sua vida, ele olha para trás, faz um saldo, um balanço da sua vida, ele chega no versículo 7. E ele chega no versículo 7 dizendo assim: olha, eu olhei para trás, e quando eu fiz um balanço da minha vida, eu vi que eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Ou seja, quando o apóstolo Paulo olha para trás e ele vê todas as lutas, as pelejas, as angústias, os choros, mas também ele vê também os ministérios, as almas se convertendo, os eleitos adorando ao Senhor, glorificando a Deus. Quando ele olha para trás e vê tudo isso, e ele vê que a vida dele realmente foi uma luta, um combate. Um combate contra quem? Um combate contra a carne, um combate contra o mundo, um combate contra o próprio Satanás, o próprio diabo. E quando o apóstolo Paulo olha para tudo isso, ele fala assim: realmente, eu combati o bom combate, guardei a minha carreira, guardei a minha fé. Ele está dizendo: eu realmente passei por tudo isso, mas não desanimei. Eu realmente passei por todas essas situações, mas não retrocedi, não me estacionei, porque Deus foi comigo, o Senhor foi comigo, o Senhor me ajudou. A graça do Senhor esteve sobre mim. A presença do Senhor, a mão do Senhor, o favor do Senhor esteve sobre mim. Isto é o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está diante da morte e diante da morte ele olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê que Deus o ajudou, que o Espírito de Deus esteve com ele. E ele vê que tudo isso foi uma luta, foi um combate. E quando ele percebe que essa carreira que ele teve e que ele está naquele momento presente, olha para você ver,
ele faz uma retrospectiva, olha para o passado, vê as lutas. Quando ele olha para o presente, ele diz: graças a Deus, o Senhor me ajudou e eu guardei a minha fé. Depois de olhar para o passado, depois de olhar para o presente, agora no versículo de número 8, ele olha para o futuro. E quando ele olha para o futuro, ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E a palavra que ele utiliza aqui, a palavra grega que ele utiliza aqui é arneimi, que significa ninguém pode me privar dela. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras, a coroa que me está guardada, a coroa que me está preparada, a coroa que o justo juiz, que é Cristo, me dará naquele dia, ninguém pode tirar de mim. Ninguém pode me impedir de pegá-la. Ninguém pode me privar dela. A coroa da justiça está arneimi, está guardada e ninguém pode me privá-la. Olha para você ver o apóstolo Paulo. Ele está diante da morte e diante da morte ele olha para o seu passado e vê que foi muita luta, muita peleja, muitas angústias. Agora ele olha para o presente e fala assim: eu passei por tantas lutas, mas a minha fé está guardada. Eu competi, eu lutei, eu guerreei e o Senhor me ajudou. E por isso, por o Senhor ter me ajudado, o Senhor me preparou uma coroa. E essa coroa está reservada para mim e ninguém há de tirar. Que coroa é essa? A vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a maior coroa, a presença de Cristo. O apóstolo Paulo diz que um dia nós contemplaremos como Ele é, a nossa coroa, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esse é o maior presente, essa é a maior coroa que o homem pode ter, que os seus eleitos, os eleitos de Cristo, os eleitos de Deus vão ter. Aqueles que, sim, com lutas, com peleja, com muita guerra, com muita dificuldade, choro, lágrima, mas com o apoio de Cristo, com a palavra de Cristo, com o poder de Cristo, um dia nós contemplaremos Ele e receberemos essa coroa que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo de número 8. Amém? É isto que o apóstolo Paulo está falando. Agora, o que nós podemos extrair? O que a gente pode aprender com tudo isso aqui? A primeira coisa que eu aprendo, a primeira aplicação que eu olho aqui, que eu vejo aqui, é esse olhar do apóstolo Paulo com os céus. O que me encanta é que o apóstolo Paulo está diante da morte e quando ele está diante da morte, ele não vê a morte como o fim de tudo. Ele não vê a morte como uma derrota, muito pelo contrário. Ele vê a morte como o início de uma grande vitória. O olhar do apóstolo Paulo para com as coisas, com a morte, é diferenciado. E por que eu digo isso? Porque nós estamos em dias onde as pessoas valorizam tanto as coisas da terra. Estamos vivendo um cristianismo que as pessoas valorizam aquilo que pode pegar, aquilo que é material, aquilo que é tangível. Quando alguém dentro da igreja está passando por necessidades, muitas vezes é desprezado. Quando alguém está passando por lutas espirituais, muitas vezes é negligenciado. Tanto é que nós olhamos e ouvimos nos púlpitos das nossas igrejas as pessoas falando tanto de coisas materiais. E quando relacionamos a coisas espirituais, muitas vezes a igreja não quer aceitar. A membresia não quer aceitar. Mas o apóstolo Paulo, ele não olha para as coisas materiais, ele não olha para o seu ministério terreno, a sua vida terrena. Ele está com o seu olhar além. E o olhar dele é um olhar dos céus, é o olhar em Cristo, é o olhar em Deus. Meu querido, você que me assiste aqui nesse vídeo, aqui pelo YouTube ou então aqui pelo Facebook, valorize as coisas dos céus, olhe para as coisas de cima. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3.
ele diz assim: se vós foste ressuscitado juntamente com Cristo, se de fato você é um eleito de Deus, ele diz assim: buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são dos céus, onde Cristo vive. Nós estamos em dias onde a igreja tem voltado para o materialismo. Nós estamos vivendo dias onde a igreja se volta às coisas financeiras, estão se voltando às coisas, à fama, estão se voltando àquilo que o mundo produz, às riquezas desse mundo. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para os céus. O olhar do apóstolo Paulo é nos céus, é por isso que ele está diante da morte. E quando ele está diante da morte, ele não vê a morte como ponto final e nem que uma derrota, ele vê a morte como um início de uma grande vitória, um início de uma nova vida. Por isso, você que me assiste hoje, tenha o seu olhar em Cristo. Valorize as coisas dos céus, valorize as coisas do alto, olhe para o alto, olhe para Cristo, olhe para o Senhor e Ele te abençoará. Eu sei que a sua carreira, as suas lutas são grandes, a peleja pode ser enorme, mas confie no Senhor, acredite no Senhor, olhe para o alto, olhe para Cristo, olhe para Deus, porque lá nos céus existe uma coroa eterna de justiça que o próprio justo juiz nos dará. Meu querido, eu não sei quais são as lutas que você está vivendo. Eu não sei quais as pelejas que você está vivendo, está passando. Mas deixa eu te ensinar algo aqui nesse momento. Olhe para os céus, olhe para o Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que desvalorizar tudo que existe na terra. Não, porque o Senhor nos deu para vivermos nela. Gozar na sua presença, ter alegria na presença do Senhor. Você pode ter sim uma casa boa, você pode ter sim escola boa, faculdades, tudo isso que o mundo pode produzir e pode te oferecer com alegria no Senhor. Você pode ter, mas o nosso olhar é um olhar nos céus, como eleitos, santos, irrepreensíveis. O apóstolo Paulo diz no versículo 12, ele vai dizer que nós, como eleitos, temos que ter uma nova vestimenta. E como eleitos nós devemos olhar para os céus, olhar para o Senhor. Mesmo diante das lutas e diante das dificuldades, olhe para Cristo, porque existe uma coroa que Ele mesmo nos dará. Que a graça de Deus, a mão de Deus te sustente, a mão do Senhor te oriente, que você ame a palavra do Senhor, ame a Cristo, porque existe uma coroa para os seus eleitos nos céus. Amém? Deixa eu orar por você. Deus, a minha oração é, Pai, que os nossos olhares, o olhar da igreja contemporânea seja o Senhor, seja no Senhor, para vivermos para a Tua glória, para nos alegrarmos em Tua presença. Essa é a minha oração, ó Pai. Que os meus amigos, ou todos aqueles que nos assistem, sejam alcançados pelas Tuas mãos. E que possamos viver, Deus, mesmo com lutas, com pelejas, mesmo com tantas dificuldades que o mundo nos propõe, ó Deus, que possamos correr, combater, lutar, e eu sei que com a ajuda do Espírito de Deus, nós iremos conseguir essa coroa que o apóstolo Paulo, ó meu Deus, descreve aqui. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Nos ajude a ter um novo olhar diante dos céus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus, na sua infinita bondade, te abençoe, te cubra de graça, de misericórdia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu tive que correr. O último vídeo a gente fez uma ministração aqui de mais de 40 minutos. E eu quero agradecer você, em nome de Jesus. E semanalmente nós estamos aí postando vídeos a respeito da palavra do Senhor. Eu ainda estou me acostumando com esse novo formato de pregar, né? Eu e você aqui diante da câmera, e eu sei que Deus vai nos dando graça em nome de Jesus. Amém? Compartilhe aí, indique aí, fale com seus amigos, seus irmãos, e a gente vai crescendo junto aqui com a palavra do Senhor. Amém?
Que Deus, na sua bondade e misericórdia, te abençoe. E lembre, olhe para os céus, olhe para Cristo, que é de lá que vem o nosso socorro. Ele nos dará, o justo juiz nos dará a coroa. Então permaneça, prevalece. O Espírito vai estar com você. O Espírito Santo de Deus te ajudará. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.